Olha aí, pessoal, bati um papo com um primo meu hoje e acabou que ele me deu uma ideia de eu fazer uma revisão rápida aqui de cálculos de tendências centrais de estatística, né? O básico, 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 básico. Mas é bom porque aí você já começa a pensar se acredita em tudo que fala média. Quando eu falar média disso, média daquilo, média tem que tomar cuidado, né? Então esse exemplo aqui é bem facinho. Olha aqui, ó. Eu tô com uma lista de pessoas aqui, inclusive eu, e gente que eu conheço. E aqui são os salários fictícios, né, por ano. Então o Ramon está ganhando 60 mil por ano, o Douglas, que é o meu primo, 71 mil, o Tenso, meu irmão, 63 mil, o Dudu, 60, o meu tio Sérgio, 75, aposentado, ganha bem, o Soto, meu pai, que também é aposentado, não ganha também 60, o Bastião, que é meu padrinho, e o Denis, que é um amigo meu que é dentista, ganha bem, ganha melhor que todo mundo, 89 mil. Então, o que a gente faz aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o somatório desses valores aí. Se você somar isso tudo aqui, vai dar 527 mil reais ou dólares, né? Não importa. Então, esse é o valor total. E aí, o que a gente vai fazer aqui para encontrar a média aritmética, que é a primeira tendência, medida de tendência central? A média aritmética é fácil. A gente pega ali o total, que é o 527, né, o total dos salários, e vão dividir pelo número de pessoas nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 527 dividido por 8, estou fazendo a calculadora do lado aqui, vai dar 65.880. Tá? Então, essa aí a gente fala assim, essa aqui é a média salarial dessas 8 pessoas. Tudo bem. A mediana, que é a outra medida de tendência central, é um pouquinho diferente. A mediana é o valor do médio ponto, daquele ponto que está no meio, né? A gente fala que é o médio ponto verdadeiro, vamos dizer assim. Como que a gente faz com a mediana? A gente pode listar os números aqui. É claro que se você tiver com uma planilha de Excel com 1000 entradas, 1000 valores, você pode usar o Excel para isso. Eu estou mostrando aqui como você faz para a gente aprender o conceito. Então eu vou listar os valores do menor para o maior. Então qual que é o menor valor ali? O menor é do Bastião, de 49. Só vou colocar os primeiros dígitos aqui para ficar mais fácil. Aí o segundo vai ser o quê? Vai ser o 60, tem um 60 ali, né? Primeiro 60, opa. Aqui, ó, 60. Aí tem um outro 60 ali também, tem que incluir aqui na conta, né? Aí tem um outro 60 ali, que é o meu. Aí o que vem depois? Vem o 63, né? 63, tá ali. Depois vem o 71. Aí vai vir o 75, né? E o último do Denis, 89. Então tá bom, o que é a mediana? É o valor, é o ponto médio da série de dados. Então quantos pontos que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo. Nesse caso, a gente tem que ir no meio da série de dados, né? E como é um número par, 8, né? 8 entradas é um número par, a gente tem que fazer a média aritmética dos dois no meio. Então, se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, esses dois do meio será a mediana nesse caso aqui. Então, 60 mais 63 dá 123 dividido por 2, né? São dois valores, será 61.500 nesse caso, né? Aqui está tudo em 61.500. Eu só excluí as três casas ali. Então a mediana é 61.500. E a média aritmética é 65 mil. Beleza. A terceira medida de tendência central é a moda. O que é a moda? A moda é simples. A moda é aquele valor que se aparece mais na série de dados, né? Algumas distribuições, algumas séries de dados têm mais de uma moda. Às vezes ela chama em inglês chama bimodal, né? Bimodal, ou pode ter até mais.
Nesse caso aqui, qual que é o valor que se repete mais? Olha, é o 60, né? Que eu tenho aqui 1,60, 2,60, 3,60. Então a moda, nesse caso, é 60 mil. Então a gente tem aqui a média aritmética, que é 65.880, a mediana, que é 61.500, e a moda, que é 60 mil. Bom, aí vem o seguinte. Vamos dizer que entrou nesse cálculo aqui um cantor sertanejo que ganha, sei lá, 350 mil por ano. Ganha muito mais que a gente, individualmente, né? 350. Aí o total novo aqui vai dar o quê? 7 aqui, 877 mil. Bom, aí você fala assim, ah não, a média salarial, né? O que vai acontecer com a média aqui nesse caso? Ao invés de 527, vai ser 877 mil. Nesse caso, dividido por 9, porque eu estou incluindo esse cantor sertanejo aqui que ganha muito mais. Então agora é 877 mil dividido por 9. Então essa média vai dar o quê? 97.440. Qual que é o problema com isso? Como esse valor único aqui está muito alto, ele vai puxar a minha média aritmética para cima. Então, por exemplo, se tiver essas 8 pessoas aqui no restaurante batendo um papo, e eu falar, a nossa média aritmética aqui de salário anual é 65 mil, 65.880. Aí entra um cantor sertanejo, aí a gente já fala assim, a nossa média aritmética é 97 mil. Opa, mas espera aí, 97 mil? Né? Então vão ficar 8 pessoas olhando para a outra e falando, 97 mil na média? Por quê? Porque esse cantor sertanejo aqui que está ganhando 350 mil, está puxando essa média aqui para cima, ó. Então, a importância de usar a mediana nesse caso é aqui, ó. Então, se esse último valor for incluído aqui no 350 mil, né, do cantor sertanejo, aqui antes a gente tinha 61.500. O que é o valor médio, o valor do ponto médio dessa série de dados aqui? Agora a gente tem 9, né? Incluir o cantor sertanejo são 9, então é um número ímpar, 9. Então eu vou ter que achar o que está exatamente no meio. O que está exatamente no meio? Bom, se tem 9, eu tenho 4 de um lado, 4 de outro e 1 no meio. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O do meio é esse aqui, ó, 63. Então a minha nova mediana é 63 mil. E a moda? A moda continua a mesma, porque eu tenho 360 e essa inclusão de 350 não mudou em nada. Então eu continuo com a mesma. Mas olha a diferença. Se eu usar a média aritmética, eu vou estar falando que a média desse grupo de pessoas, a média de salário anual, é 97 mil, que está um pouquinho fora do que na verdade é, né? Se eu usar a mediana, eu estou mais próximo, 63 mil. Lembra que a média aritmética antes foi 65 mil? Então agora a mediana, que era 61, passou para 63, aumentou um pouquinho, mas ela não se distorceu com a inclusão desse novo 350. Então quando a gente ouve falar assim de média, que na média é isso que a gente ganha, na média foi isso que deu, o resultado da prova na média foi 90, a média salarial é isso, a média de casos de Covid é essa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a média aritmética ela sofre distorções dependendo desses valores aqui mais altos ou até mais baixos, né? Se tivesse um valor aqui, um salário anual de 10 mil, ia puxar a média para baixo. Então tem que tomar cuidado. E aqui tem uma outra coisa que são as medidas de dispersão, que a gente olha o desvio padrão e essa diferença aqui, ó, da média aritmética para a mediana. Se essa diferença estiver muito grande, ela vai estar mais distorcida, né? A série de dados está mais distorcida na análise. Se tiver menor, não. Por exemplo, aqui no primeiro caso, a gente tinha de 65 para 61.500. Essa que era a diferença, né? Daí mais ou menos 3.300 e pouco, né? A segunda diferença já é de 97 mil para 63 mil. Então é muito maior. Ou seja, a inclusão desse 350 aqui do cantor sertanejo, ela distorceu
muito mais a série de dados. Então, pessoal, toma cuidado quando falar em média. Média é uma medida de tendência central perigosa, que às vezes as pessoas elas manipulam os números para falar que a média está alta, que a média está baixa. O importante é olhar as três medidas, a média aritmética, a mediana e a moda, e também, o que eu não vou falar aqui agora, as medidas de dispersão, né? Que inclusive a mais usada é o desvio padrão. Mas é isso aí, um abraço a todos, até mais.